Muito boa noite! Aqui estamos mais uma vez no nosso ponto de encontro nessa sexta-feira, Madrugada de Bênçãos, um programa da Rede Século XXI preparado para você. E aqui estamos nós, juntos, para refletirmos, meditarmos e assim fazer acontecer aquilo que é a nossa proposta. O amor de Deus sendo espalhado por cada um de nós. Toda vez que nós mergulhamos numa reflexão, toda vez que nós entramos numa reflexão, toda vez que nos propomos a nos abrir ao novo, fazemos descobertas e isso torna-nos cada vez merecedores de crescimento espiritual, de um crescimento mais amplo do nosso modo de viver. Por isso eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, permitindo que nós cheguemos até a sua casa com o nosso programa Madrugada de Bênçãos. Esse programa que é feito para você, esse programa que é realizado para você e sua família. E hoje o nosso tema nos traz uma grande reflexão para o nosso bem viver. O cuidado é fruto da experiência do amor. Ora, já diz o ditado popular, quem ama, cuida. Quando nós pensamos em cuidar de alguém, vem logo na nossa mente aqueles primeiros cuidados que todo ser humano teve. Aqueles primeiros cuidados que cada um de nós tivemos desde a nossa tenra infância. Os nossos pais ou pessoas que se fizeram presentes na nossa vida com a função paterna e materna. Quem nunca ouviu, antes da porta bater, aquela frase famosa e sempre presente: vai com Deus, toma cuidado. Ou então, se cuida. É a recomendação de quem ama, daqueles primeiros que estiveram na nossa vida, os nossos pais. E aí nós fazemos a experiência do amor, a experiência de um amor incondicional que traz um cuidado, que faz com que se cerque de situações que faça o ser amado ser protegido e livre de algumas coisas que possam fazer dele algo não tão bom. Por isso, quando nós afirmamos que o cuidado, ele é fruto da experiência do amor, somente quando nós mergulhamos nessa experiência do amor, nós aprendemos a cuidar. Nós aprendemos a buscar sempre o melhor para o ser amado. Porque aquele ser amado, ele passa a fazer parte da nossa vida. Nós dispensamos uma atenção toda especial àquele ser, àquela pessoa que amamos. E passamos a cuidar delas como cuidamos de nós mesmos, como sendo parte de nós mesmos. E isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. Isso vai acontecendo ao longo do nosso viver. Nas coisas mais simples, nas coisas menos importantes. Adélia Prado, uma poetisa mineira de Divinópolis, ela tem um poema que me foge o título, que diz mais ou menos assim: minha mãe acordou cedo, pôs água na chaleira, coou o café, pôs a mesa. Não pronunciou em nenhum momento a palavra amor. Vejamos que dentro deste poema, nessa finalidade, a poetisa ela vai expressando o amor em gestos. Ela vai expressando o amor a partir de atitudes. Ela vai nos mostrando que amar não passa apenas pelo verbalizar, mas sobretudo pelo fazer. E o fazer significa ter uma iniciativa frente ao ser amado.
Por isso que não vale somente nós falarmos eu te amo e o cuidado não vem. A experiência de Deus conosco é esta. Deus cuida sempre de nós. Deus está sempre velando por cada um de nós. Muitas vezes, não da maneira que nós queremos, não da maneira que nós pedimos, mas sempre da melhor maneira possível. Porque Deus, Ele quer a nossa felicidade. Porque Deus quer o nosso bem. Porque Deus quer que nós sejamos felizes. E esse cuidado de Deus conosco faz com que nós também possamos nos cuidar mutuamente. É como nossas mães, que providenciam tudo o que tem de melhor para que nós possamos ter algo que nos sustente, que faça-nos bem. Por exemplo, uma mãe zelosa, ela vai substituir, sim, aquele tanto de coisas gordurosas por comidas mais saudáveis. Um pai zeloso vai incentivar cada vez mais seu filho, sua filha, a trilhar um caminho que seja pautado na ética, na moral, em valores. Então, quando nós recebemos durante a vida alguns nãos, isso não significa que aqueles que nos deram não, que disseram a nós não diante de alguma situação, não nos amem. Ao contrário, eles nos amam tanto que, para nos privar de um mal maior, para nos proteger, disseram não. Então vejamos, minha gente, que a experiência do amor, ela leva ao cuidado. Que esse cuidado, ele parte deste amor profundo. E é esse amor que vai nos conduzindo nas relações de pai com filho, de esposos, na relação de irmãos, nas relações de amizade. E aí nós vamos fazendo uma experiência profunda de um cuidado que vai nos abrindo a uma realidade mais ampla que o nosso lar, a sociedade. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma crise hídrica no nosso país. Todos nós somos chamados a economizar água, a mudança de hábitos, a melhorar o modo como nós consumimos água. Mas não tão raro nós passamos pelas ruas e vemos algumas pessoas lavando suas calçadas com jatos d'água involuntário, sem pensar naquele bem que é comum, sem pensar no cuidado do todo. E eu fico, às vezes, olhando atitudes feito essas e imaginando qual a experiência de amor que essa pessoa tem. Qual a experiência de cuidado que ela pode exercer na sua casa? Se, dentro de uma conjuntura que nos pede uma atenção maior para um bem comum, ela não se preocupa, quanto mais na sua casa, o que vai fazer? Não vamos esperar que Deus, Ele retire a mangueira da nossa mão, ou então que Ele retire o doce da mão de um diabético, ou então que Ele impeça que quem tem um colesterol alto possa deixar de comer coisas gordurosas. Não, Deus não vai nos impedir. Este não é o papel de Deus. Deus, Ele vai nos inspirar a força de vontade para que nós possamos cuidar de nós mesmos. E sabendo que o cuidado conosco vai sendo expresso no cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Por isso, a cada instante, nós somos chamados a ter uma boa qualidade de vida, a nos regrar, a fazer boas escolhas, a saber que nem tudo nós podemos. Refletamos um pouco. O que hoje eu preciso deixar, abandonar para cuidar mais de mim?
Essa experiência do cuidado, meu irmão, minha irmã, é uma experiência profunda. Porque existem muitas pessoas deixando de ser cuidadas e, uma vez que não são cuidadas, se perdem diante da vida. Há muitos esposos que não cuidam de seus cônjuges, há muitos pais que não cuidam de seus filhos, há muitos filhos que não cuidam de seus pais e há muita gente que não se importa com ninguém. E isso vai nos levando a formar e a viver numa sociedade totalmente egoísta, onde cada um olha para o próprio umbigo e está preocupado com os próprios interesses. E o outro, que se vire. Não é bem assim. Quando nós passamos a experienciar o amor de Deus para conosco e saber que mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não o vejamos, Deus permanece conosco e fazemos essa experiência profunda de amor com o Criador, nós vamos repetindo tal faceta com todos aqueles que estão à nossa volta. E vamos em pequenos gestos, em pequenas atitudes, retribuir e fazer esse cuidado acontecer de maneira favorável. Existe um livro de um monge beneditino chamado Ansel Green. Ele é um alemão e ele diz que cada pessoa tem um anjo. Porém, nessa dinâmica que nós temos e que a Sagrada Escritura nos revela, que os anjos são seres divinos que Deus coloca para cuidar, nós também podemos, de uma maneira figurativa, dizer que todos nós podemos exercer um papel de anjo da guarda do outro. E aí sim chamar a atenção quando alguém não vai por um caminho legal, ou quando o outro começa a realizar alguma coisa que não lhe faz bem. Esse sentimento, essa atitude, ela não significa que nós tenhamos posse diante do outro, que sejamos controladores da vida do outro. Não. Mas tal atitude nos revela de que nós podemos interferir de maneira positiva na vida uns dos outros. Que nós podemos participar da vida do outro de modo a exercer um cuidado. Somente cuida aquele que ama. Somente cuida aquele que faz essa experiência de amor. E aqui nós olhamos para o crucificado. Por quê? Porque o crucificado, ele faz essa experiência de um amor profundo através da sua entrega total e absoluta. Vejamos que o amor da cruz não é um amor poético. Observemos que o amor da cruz, ele não é um amor pautado num sentimento vazio, mas numa entrega absoluta de si. Deus se entrega a si mesmo. E aí nós enxergamos na cruz o maior sinal de amor que se doa, de amor que se entrega, de um amor que sai de si mesmo para ir ao encontro de cada um e de cada uma. Por isso São Paulo vai nos dizer, em uma de suas cartas, que alto foi o preço da nossa salvação, porque um só morreu por todos. E o amor é isso. É quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado, quando nós abandonamos a nossa atenção pessoal, quando nós deixamos de pensar nos nossos interesses e passamos a observar a nossa volta e saber identificar aquilo que é bom, aquilo que é melhor e aquilo que é justo no nosso entorno para todos. Porque algumas vezes, nem sempre o que é bom para mim será bom para você.
Na nossa casa, o nosso lar é o lugar da experiência. É o lugar da experiência de fazer o cuidado. Prestemos atenção nas pequenas coisas que nós poderíamos fazer e não fazemos. Prestemos atenção naquilo que é tão simples como, por exemplo, ferver uma água e oferecer um chá ao pai, à mãe, à sogra, ao sogro, enfim. Pensemos na possibilidade de tecer um elogio a alguém que se sente tão inferior por algum motivo que a vida lhe trouxe. Pensemos na atitude de escutar alguém que necessita colocar para fora dores, angústias que estão matando-lhe. A nossa casa é o laboratório mais completo que nós temos de exercer esse cuidado, porque é na nossa casa que nós vivenciamos as primeiras experiências de amor e de afeto. É no nosso lar que nós aprendemos a tocar, a ver, a sentir, a enxergar, a abraçar, a beijar, a querer um abraço, a pedir um beijo. Por isso que nem sempre tivemos tantas coisas boas. Enfim, alguns de nós tivemos infância sofrida. Alguns de nós tivemos situações que marcaram profundamente a nossa vida. Mas tais situações e tais marcas, ela não pode determinar o nosso futuro. Aquele grande filósofo francês, Sartre, ele diz o seguinte: não somos responsáveis por aquilo que fizeram conosco, mas somos responsáveis com aquilo que fizeram conosco. Ou seja, não tivemos culpa ou não contribuímos com aquilo que foi feito na nossa vida. O que está feito e não volta mais. Porém, somos totalmente responsáveis com a nossa realidade. Somos completamente responsáveis com tudo isso que chama-se história de vida. E é essa história bonita, independente de qualquer coisa, que nós precisamos vivê-la com entrega, com cuidado, com amor. Fazendo essa experiência, nós iremos conseguir transformar o mundo, sendo colaboradores de Deus nessa criação que não parou lá no sétimo dia, não, mas que continua sendo criada e recriada a partir da nossa atitude. Pensemos nisso, pensemos no que nós podemos fazer para que o nosso mundo seja melhor e mais cuidado.